Oi, eu aqui de novo, me chamo Andréa Pavão, sou professora de Pedagogia do IEAR, da UF, em Angra dos Reis, e aceitei o desafio de falar sobre plágio para vocês, tá? E aí eu escrevi um texto que eu vou lendo, que eu achei que ficou mais organizado de falar, tá? É assim, o plágio, disse também plagiarismo ou plagiato, é o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem a permissão do autor. No ato de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Provém do latim plagium, ação de roubar uma pessoa, sequestrar, vender homens livres como escravos, relacionada ao verbo plágio, com significado análogo, de modo que a etimologia implica um ato criminoso. Plágio não é a mesma coisa que paródia. Na paródia, há uma intenção clara de homenagem, crítica ou de sátira. Não existe a intenção de enganar o leitor ou espectador quanto à identidade do autor da obra. Para evitar a acusação de plágio, quando se utilizar parte de uma obra intelectual na criação de uma nova obra, recomenda-se parafrasear o texto da fonte consultada e colocar sempre créditos completos para o autor, seguindo as normas da ABNT, especialmente no caso dos trabalhos acadêmicos, onde normalmente se utiliza a citação bibliográfica. Isso é plágio, isso que eu acabei de fazer agora. Ou vocês acham que eu falo assim mesmo? Que sei latim e conheço todos esses autores que eu citei. Como não quero infringir a lei, digo logo a fonte, Wikipédia. Pronto. Foi o que eu fiz, foi de lá que eu tirei essas informações. Isso não é vergonha nenhuma, tá tudo muito bem escrito na Wikipédia. Por que eu não posso usar, tá? E dizendo isso agorinha, estou fazendo uma referência a uma ideia que a professora Luciana me contou numa entrevista e que eu achei genial, por isso estou citando. Ela disse que diz isso aos alunos, que não é vergonha não saber, que é normal a gente não saber e que fica até um bocado ridículo a gente falar como o maior especialista no assunto e outro sem ser, né? Ao contrário, citar um especialista é que tem bastante mérito. Significa que a gente é estudioso e busca boas fontes. Não é bem o meu caso, que busquei uma fonte bem facinha, a Wikipédia, mas tudo bem. Plágio, gente, não é legal, nem no sentido literal, porque está tipificado como um crime, nem no metafórico, porque não é bacana fazer isso. Por que não é legal? Em primeiro lugar, porque não ajuda a aprender. E estamos num curso de pedagogia, formando professores, e a função principal do professor é ensinar a gostar justamente de quê? De aprender. Essa é a razão principal. Nós, professores, precisamos que vocês nos enviem trabalhos autênticos para que a gente possa entender como vocês estão pensando. Só assim poderemos corrigir no caso de estarem trabalhando com hipóteses equivocadas. Tá certo que a maioria não está acostumada a entender os trabalhos assim, porque na escola a maioria dos professores que a gente teve só quer saber se está certo ou errado, mas não queremos formar professores assim, não é mesmo? Além disso, recorrer ao plágio também não é legal para quem ralou muito para produzir aquele texto perfeito que você encontrou na internet. Você gostaria? Pensa só, a gente não fica chateado quando alguém pega uma ideia nossa dizendo que é sua, qualquer uma. A ideia simples, por exemplo, de fazer um omelete no micro-ondas quando acaba o gás, por exemplo. A ideia foi tua, poxa vida. A gente quer os créditos. Tem graça a pessoa dizer, olha, tive uma ideia ótima de fazer um omelete aqui no micro-ondas. Não, a ideia foi do fulano, não foi sua. Não custa nada dizer de quem foi a ideia. Pois é,
O que está por trás do plágio é a concepção de propriedade intelectual, a ideia de que somos proprietários do que sai das nossas cacholas. Agora mesmo me confundo com esta ideia. Sei que não é minha. Não me lembro de quem a peguei exatamente. Talvez de um livro de Marisa Lajolo sobre a história dos direitos autorais, talvez do livro do Foucault, O que é um autor, ou terá sido do Chartier em sua História das Práticas de Leitura. A verdade é que nossas ideias vão sendo construídas a partir das leituras que fazemos das ideias de outras pessoas. Mas é preciso citar. Se estivesse escrevendo um texto, teria que buscar agorinha essa referência nos meus livros. O importante é que o trabalho intelectual, em um dado momento da história, se tornou uma mercadoria, algo que se podia vender ou trocar por comida, por exemplo. Sim, tem gente que vive do trabalho intelectual. Tem gente que vende salgado, tem gente que vende um diagnóstico a partir de uma porção de sintomas e tem gente que vende seu trabalho intelectual. É o meu caso, por exemplo. A universidade é o lugar onde se formam essas pessoas que estão dispostas a viver do seu trabalho intelectual. Plagiar também não é legal porque é uma forma de falsidade ideológica, de passar-se por outra pessoa. Não é legal com o professor a quem o trabalho é destinado, porque se está mentindo diretamente para ele. Que se não for do tipo obsessivo, como eu sou, casualmente, pode chegar a acreditar que tem alunos geniais que pensam e escrevem sem nenhum erro, tá? Particularmente, prefiro muito ler um trabalho honesto, com bastantes erros, do que um trabalho perfeito, todo copiado na internet. Os trabalhos acadêmicos deveriam ser compreendidos como exercícios. O importante não é que esteja certo, o importante é que seja verdadeiro para o professor entender como vai o processo do aluno e aí poder intervir. Imagine-se numa academia de ginástica, por exemplo. Faz sentido fingir que está fazendo direito os exercícios? Aí quando o rapaz da academia dá as costas, você faz tudo errado e depois quando ele olha, você faz tudo certinho. Claro que não. O importante é o professor entender onde você erra na postura, por exemplo, para poder te ajudar a compreender o movimento do exercício. Enquanto revirava os livros daqui de casa, atrás das tais referências que queria saber sobre o autor, acabei encontrando uns trechinhos do livro de Foucault que divido com vocês. Não são ideias minhas, mas posso me orgulhar de tê-las lido há muitos anos atrás e que, de algum modo, esse livro está datado, esse livro aqui em casa, de 1996, foi quando eu li esse livro. E que de algum modo eu fui capaz de reter, de me apropriar delas, a ponto de usá-las para uma situação concreta, de modo pertinente e não apenas para parecer culta. Sabe aquela coisa de ficar citando assim só para parecer inteligente? Lá vai a primeira citação. Só existe autor quando se sai do anonimato. Foucault escreveu isso. Legal, né? Vou repetir de novo. Só existe autor quando se sai do anonimato. Não é bacana essa ideia? Eu aprendi nas aulas de um professor que eu tive, Leandro Conder, que autor é uma palavra derivada de outra latina, que é augere, que tem a ver com auge, né? Que significa alto, estar no auge, estar em posição visível. É preciso autorizar-se para escrever, pois, segundo o próprio Foucault, no mesmo livro citado há pouco, a página 150, dessa vez, escrever é mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro. Olha que bonito, gente, né? E a gente copiando deixa de fazer isso. Deixa de se mostrar. A gente quer saber de vocês, alunos. A gente não quer saber do autor X ou Y. A gente quer saber como vocês leram o autor X ou Y, tá? Vocês sabem de sobra o que é plagiar, gente. É um caminho preguiçoso, um bocado desrespeitoso com seu professor. Por isso, eu os animo a se arriscarem a escrever, a assumirem a autoria do que vocês pensam
e a citar os autores só quando foi capaz de digerir o que eles disseram verdadeiramente. Se não entendeu, não copie. Gente, isso aí é uma regra de ouro, né? Se você não entendeu a frase, você acha bonita aquela frase, porque, sei lá, tem umas palavras difíceis, né? Isso aí é um fetiche, entendeu? É que nem a pessoa, sei lá, ficar apaixonada por sapatos de mulheres em vez de pelas mulheres. É ridículo isso, tá? A gente, se a gente não entende uma frase, aí mesmo é que a gente não pode copiar essa frase, porque a gente não entendeu ela, tá? A universidade é a oficina do trabalho intelectual. Arregassem as mangas e mãos à obra. Todos somos capazes de pensar de forma autônoma, mas nosso pensamento se fortalece quando se alimenta de outros autores. Agora, para você que ainda está aí me assistindo, vou continuar a ler o que está na Wikipédia e que eu achei bem interessante. Lá eles explicam direitinho cada tipo de plágio. Tipos de plágio: 1. Direto ou integral. Segundo Ken Kirkpatrick, que eu nem sei ler direito, consiste em copiar uma fonte, palavra por palavra, sem indicar que é uma citação e sem fazer referência ao autor. Gente, isso aí é roubar a ideia do outro, né? Então, esse foi o plágio direto ou integral. 2. Plágio parcial. Segundo Lécio Ramos, o plágio parcial é, abre aspas, colagem resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos autores sem menção às obras, muito utilizado nos cursos de graduação. Ao invés de copiar igualzinho, o que vocês fazem? Pega um pedacinho daqui, pega um pedacinho de lá, dá uma misturadinha assim, e para fingir que não está sendo copiado. Mas pior ainda, porque dá trabalho para o professor descobrir que é plágio. 3. Plágio conceitual, ainda para Lécio Ramos, abre aspas, utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. Isso também é muito sério, tá, gente? Plágio mosaico, 4. De novo, para aquele cara que a gente não sabe ler o nome, eu não sei pelo menos. Ken Kirkpatrick, acho que é assim. Esse é o tipo de plágio mais comum. Ele explica que, abre aspas, agora é o Ken Kirkpatrick falando. Ele explica que este plágio acontece quando o plagiador não faz uma cópia da fonte diretamente, mas muda umas poucas palavras em cada frase ou levemente reformula um parágrafo, troca as coisas de ordem, sabe como é? Sem dar crédito ao autor original. Esses parágrafos ou frases não são citações, mas estão tão próximas de ser citações que eles deveriam ter sido citados, ou se eles foram modificados o bastante para serem classificados como paráfrases, deveria ter sido feito referência à fonte. 5 possibilidades. A quinta possibilidade de plágio é o autoplágio. Por definição, consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sendo as devidas referências aos trabalhos, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores. Isso, por incrível que pareça, também acontece muito nos trabalhos que vocês entregam nas disciplinas, né? Às vezes, o que muitos alunos fazem? Fazem um trabalho para uma disciplina X, depois copiam aquele mesmo trabalho e apresentam para a disciplina Y, fazendo algumas mudancinhas só. Gente, muita cara de pau. Não pode. É plágio, é crime, tá? Embora o problema não seja novo, continuo citando o texto da Wikipédia, tá, gente? Não é texto meu. Embora o problema não seja novo, a revolução que a internet propiciou nas atividades de busca e no acesso à informação acabaram aumentando o plágio no campo educacional. Os alunos são convidados a executar e entregar exercícios, testes ou soluções para problemas e todas as informações estão a apenas alguns cliques de distância. É muita sedução, né? Além das facilidades propiciadas pelo meio digital,
O plágio educacional é impulsionado pela limitação do tempo, a carga excessiva de trabalhos e a dificuldade das tarefas propostas. Então, abro parênteses aqui para falar em minha própria voz. Gente, dica aos professores: não passem trabalhos absurdos de serem feitos, porque isso é um convite para cópia, né? Lembrem que os alunos de vocês muitas vezes são trabalhadores, sem diminuir o nível, né? Eu procuro fazer isso com os meus alunos, sem diminuir o nível de exigência que cabe a um curso de nível universitário, né? Não peçam para eles lerem um livro inteiro e fazer uma resenha, porque eles vão copiar, evidente, tá? Porque eles não têm tempo de fazer isso. E é bobagem também, gente, tanta resenha. Eu particularmente acho, mas enfim, isso aí é minha opinião pessoal. Além deste, já li isso. A Alemanha é talvez um dos países europeus que desde o século XVIII manteve um debate público mais intenso sobre práticas científicas e acadêmicas desonestas, especialmente relacionadas a muitas teses de doutorado. Esse debate foi particularmente produtivo no final do século XIX e desde então, para evitar essas práticas inaceitáveis, tornou-se obrigatório publicar todas as teses de doutorado como pré-requisito para a emissão do diploma de doutorado por qualquer universidade alemã. No Brasil, o plágio é considerado crime e sua principal referência é a Lei 9.610. Gente, ultimamente, nos últimos, 3 ou 4 anos, tem havido um monte de casos de políticos, né, que plagiaram, que acham bonito dizer que fizeram doutorado não sei onde, não sei aonde, e é tudo mentira. E a gente vai fazer que nem eles? Não vamos fazer, né? E se você quer saber mais sobre plágio, a UF produziu uma cartilha muito bacana, que está disponível em PDF na internet e que eu vou colocar na descrição deste vídeo. Importante saber que, como se trata de um ato criminoso, está sujeito à punição e, no caso da UF, pode levar à perda da matrícula. Exatamente isso, gente, a jubilação, tá? É muito grave. Plágio é um crime. E digo logo, eu não sou conivente, quem for meu aluno que saiba disso, com essa prática. Se reconheço uma vez, aviso. Se o aluno insiste, reprovo. Basta insistir uma vez. Ultimamente eu fui um pouco mais tolerante, avisei de novo, 3 vezes. Depois eu reprovo e não adianta chorar, porque já sabe, tá escrito, é plágio, é crime, não é bacana, tá? Nunca aconteceu, mas se continuar insistindo, vou levar o caso à reitoria para que se cumpra a lei, tá? O próximo aluno meu que insistir em plágio, eu vou levar adiante e o caso vai ser levado até a perda da matrícula desse aluno. Não vai mais poder estudar na UF. Simples assim, porque é a regra, tá? Se por um lado a internet facilita muito a prática do plágio, lembrem-se que ela também torna facilíssima a detecção do plágio. É muito fácil para qualquer professor minimamente comprometido detectar se o trabalho que o aluno entregou é um plágio ou não. Eu faço isso com a maior facilidade e tem hoje em dia programas que encontram, inclusive esses plágios mais complicados que vocês fazem, né, de mosaico, pega outra parte da cá, eles conseguem detectar isso também. Então, não façam, porque isso não é uma forma de estudar, de aprender, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, só que vai ficar ao contrário, né? A cartilha da UF, você olha assim, olha, tá cartilha sobre o plágio acadêmico, tá em PDF, né? Super bem diagramada, olha, tá aqui, tô mostrando aqui no meu tablet, super organizadinha, explicando todos os tipos de plágio, tá? Tá na Wikipédia, tá em todo lugar, gente, todo mundo sabe o que é plágio. Não façam, poupem os professores disso e poupem vocês.
acreditem no potencial que vocês têm, né? E se os trabalhos que os professores estão passando, se vocês acham abusivo, conversem com o professor, né? Fala assim, professor, é muito trabalho, né? A gente não está dando conta de fazer isso, mas também lembrando que a gente não pode diminuir tanto a carga de trabalho assim, vocês vão ter que trabalhar um pouco para se formar. A formação requer esse trabalho, tá bom, gente? Então, autorizem-se, tá? Autorizem-se a produzir um trabalho autoral. Vocês podem, vocês devem, tá? Espero ter ajudado vocês.